Podemos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Vamos dar seguimento ao nosso estudo desta carta, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Chegamos hoje ao trecho de Gálatas, capítulo 3, versículos 15 a 25. E tendo encontrado o texto, fique de pé comigo em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, te louvamos por esta porção exigente da tua palavra, pela oportunidade que temos nesta noite para estudá-la, para nos aprofundarmos nela, para compreendê-la, a fim, Senhor, de que possamos assimilá-la em nossa vida, extraindo dela todo o seu proveito, todas as suas lições para a nossa caminhada contigo. Dá-me clareza no meu falar e a cada um aqui clareza no nosso pensar. Ao ouvirmos essas palavras, que teu Espírito venha nos instruir, venha nos esclarecer e nos convencer do quanto nós somos pecadores, carentes da tua graça. Nós te pedimos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. E podemos sentar. Se você já teve algum contato com a Bíblia, seja ele rápido ou demorado, passageiro ou mais profundo, você já deve ter esbarrado na seguinte questão: como eu leio a Bíblia como um todo, como uma única mensagem? Afinal de contas, como é que eu leio os diferentes gêneros da Bíblia? Como é que eu entendo a poesia dos Salmos comparado à narrativa, as histórias do Antigo Testamento, aos Evangelhos, às profecias, ao livro de Apocalipse? Como é que eu faço o sentido de todos esses tipos de literatura existentes
na Bíblia. Como é que eu faço também a transição entre um testamento e outro? Qual é a conexão entre Antigo e Novo Testamento, essas duas porções principais da Bíblia? E como é que eu entendo essa relação entre a lei e o Evangelho? Afinal de contas, se o Evangelho, que cremos ser a mensagem central e única da Bíblia, se o Evangelho é uma mensagem de salvação pela graça, mediante a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo, então, qual é o papel da lei? Será que a lei ainda é importante e necessária para nós hoje? Eu sei que alguns estão nervosos aqui, né? Já estamos caminhando no 3º capítulo de Gálatas. Pastor, é só Evangelho. Onde fica a lei? O que eu faço nessa história? É só graça? É só fé? É a nossa obediência, nosso esforço? Calma, tenha paciência. Gálatas ainda não acabou, vamos chegar lá. Nos capítulos 5 e 6, no último terço desta carta. Mas a pergunta de hoje é: como é que nós entendemos essa relação entre lei e Evangelho? Entre a lei e a promessa? Bem, esta é a pergunta que Paulo responde nesta carta, e neste trecho específico da carta aos Gálatas. Pois foi a pergunta que gerou toda a controvérsia entre os Gálatas, né? Alvoroçados, provocados por aqueles mestres judaizantes, aqueles cristãos de origem judaica que queriam importar a lei para a vida da igreja. Segundo a leitura desses mestres, a leitura que eles faziam da Bíblia, a observação da lei era absolutamente necessária para a salvação dos Gálatas, para a sua justificação, mesmo para aqueles que já haviam crido no Evangelho. Mas Paulo argumenta que não. Quem crê no Evangelho da graça já está justificado pela fé, independente da obediência à lei. Ele deixou isso muito claro no capítulo 2, no final daquele capítulo. E no trecho que estudamos semana passada, Paulo argumentou também a partir da experiência de conversão dos Gálatas e dos exemplos da Bíblia, Abraão especialmente, de que este era o caso: somos justificados pela fé independente das obras. Paulo quer avançar no argumento agora. Ele nos leva um passo além no seu raciocínio bíblico. E ele quer mostrar então qual é a importância da lei em relação ao Evangelho da promessa. Nós ouvimos esta palavra, aliás, ouvimos cada uma dessas palavras, lei e promessa, 7 vezes neste curto trecho de Gálatas 3, 15 a 25. Pode contabilizar em casa. 7 vezes Paulo fala sobre a lei, 7 vezes ele fala sobre a promessa, que representa aqui o quê? A promessa do Evangelho, justificação pela fé em Cristo, ok? E ele vai alternando, toda a passagem é esse ponto e contraponto entre lei e promessa. Paulo quer nos mostrar a relação entre essas duas coisas e nos ensina 2 lições principais. Nos versículos 15 a 18, primeiro parágrafo completo desse trecho, Paulo mostra primeiro que a lei não anula nem acrescenta a promessa do Evangelho. Ok? A lei não anula nem acrescenta a promessa. E segundo, no trecho restante, versículos 19 a 25, Paulo nos mostrará que a lei não contradiz a promessa, antes prepara o caminho para o cumprimento da promessa. Essas são as 2 lições principais, as 2 conclusões principais de Paulo sobre a relação entre lei e promessa. Okay? A lei, aquela lei revelada a Moisés, entregue ao povo de Israel, não anula nem acrescenta a promessa. Mas, segundo, a lei prepara o caminho para o cumprimento da promessa. Vamos ver isso no texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, em Gálatas capítulo 3. Veja a transição suave, pastoral, eu até chamaria de uma transição pastoral, né? É o pai e pastor Paulo aqui, tratando as suas ovelhas. Lembre-se como ele começou este capítulo 3, a 100 por hora, né? Já descendo o cajado. Eu quase matei alguns do coração no início do sermão, semana passada, né? Tolos, insensatos, porque foi assim que Paulo começou, já disciplinando. Qual é a primeira palavra aqui? Versículo 15, irmãos. A mesma mão que feriu agora
afaga, né? Boas lições de disciplina parental aqui, né? A hora de corrigir e a hora de abraçar. Uma coisa não deve excluir a outra. Paulo corrigiu, mas também Paulo agora está abraçando, dizendo: irmãos. É a segunda vez que ele chama os Gálatas de irmãos. Ele fará isso mais 7 vezes ao longo da carta. Eu fiz a conta errada semana passada. Eu disse 7 vezes, são 9 ao todo, que Paulo chama os Gálatas de irmãos. Só para mostrar o quê? Ele não os excluiu da igreja, ele não os considera menos que irmãos, são seus irmãos, pecadores como ele, mas que precisavam de uma boa repreensão. Agora ele está trazendo-os para perto, dizendo: irmãos, considerem o seguinte. Ele começa com uma analogia tirada do cotidiano deles, versículo 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. A palavra que testamento, no original, significa um pacto ou uma aliança, pode significar algumas coisas diferentes, mas aqui os tradutores optaram pela ideia de um testamento, ok? E o que um testamento representa hoje, tanto quanto representava na antiguidade? Era o último desejo, o desejo expresso de alguém que estava deixando uma herança. Tanto hoje como na antiguidade, esse testamento podia ser alterado até o momento de ser ratificado, ou seja, executado. Uma vez executado, não tem como voltar atrás. O testamento executado, ele é inalterável e irrevogável, tanto hoje como no mundo antigo. Paulo estabelece esse patamar. Ora, é assim nas nossas relações humanas. Foi assim na sociedade antiga, é assim hoje. Um testamento ratificado não pode ser alterado, não pode ser revogado. Assim também, Paulo argumenta aqui do menor para o maior. Se é assim entre nós, na nossa sociedade humana, quanto mais quando se trata da aliança que Deus estabeleceu com quem? Com Abraão. Ele volta aqui a cena no versículo 16. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Assim também como? Qual o paralelo que Paulo está traçando aqui entre testamentos humanos e aliança que Deus estabeleceu com Abraão? Bem, se você lembrar de Gênesis 15, okay, você se lembrará que Deus, ele propôs uma aliança a Abraão. Mas a coisa mais maravilhosa sobre esta aliança é que não foi uma aliança condicional, mas incondicional. O selo ou o sinal desta aliança foi que, após prometer a aliança, o que Deus pediu de Abraão? Que ele oferecesse sacrifício, né, que ele partisse aqueles animais ao meio, para que isso era um rito antigo, para que as duas partes aliançadas caminhassem por entre as partes dos animais sacrificados, sinalizando o quê? Ora, se qualquer parte neste pacto falhar, que sofra as consequências que estes animais sofreram. Ou seja, quem não cumprir sua parte tem que morrer, tanto quanto esses animais. A coisa mais maravilhosa sobre o pacto que Deus assumiu com Abraão é que quem passou entre os animais? Só Deus. Abraão não passou. O que Deus estava ensinando a Abraão com isso? Que esta era uma aliança incondicional, unilateral. Deus estava dizendo para Abraão: olha, aconteça o que acontecer, façam o que vocês fizerem, eu cumprirei a minha parte sob pena de castigo. Era uma aliança inalterável e irrevogável, tanto quanto um testamento humano. Deus prometeu, ele disse que cumpriria. Mas Paulo vai adiante no seu paralelo. A quem Deus prometeu isso? Ainda no versículo 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Isso é fato. Você vai para Gênesis e você ouve Deus dizendo: olha, essa promessa serve para você e para a próxima geração. Mas Paulo tira uma conclusão importante deste fato. Ele diz: a Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, não plural, mas singular, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Como é que Paulo fez esse pulo? Como é que Paulo foi de Abraão para Cristo num piscar de olhos? Será que Paulo está forçando uma interpretação aqui? Por quê? Quem é o referente histórico mais próximo da promessa?
Quem foi o filho da promessa feita a Abraão? Isaque. Ele foi o próximo, e em seguida Jacó, e assim sucessivamente ao longo das gerações. Será que Paulo está forçando uma interpretação aqui? Não, ele está lendo essa história à luz de uma história maior. Porque o primeiro descendente prometido por Deus foi prometido quando? Lá no início de tudo. Depois da queda do primeiro casal, em Gênesis 3,15, quando Deus disse à mulher, Eva, que lhe enviaria um descendente, e que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. O que significa que temos que ler esta promessa ao descendente de Abraão à luz daquela promessa maior, de um descendente definitivo, absoluto, que cumpriria todas as promessas de Deus. O que Paulo está fazendo? Ele está lendo a Bíblia como um todo e vendo, essa história encaixa dentro de uma história maior, uma promessa maior. Então, sim, a promessa foi a Isaque, mas Isaque não é o cumprimento final desta promessa. Quem é? É o último descendente de Abraão, o maior de todos, Cristo. Não é assim que o Novo Testamento começa? Você se pergunta por que quando você abre em Mateus 1, você vê o quê? Uma árvore genealógica, uma genealogia mostrando que Cristo é filho de Abraão, ele é o descendente prometido, todas as promessas se cumprem nele, ele é o descendente final, aguardado dessa história. Paulo faz questão de mostrar isso. Olha, essa promessa tem a ver com um descendente, já está lá na gramática, no singular. Você achava que gramática não servia, né, na Bíblia. Não, é importante conhecer gramática. Há muita teologia aqui, numa diferença entre plural e singular, diz Paulo. Porque este descendente prometido, ele representará todos os demais descendentes do povo prometido. Cristo veio cumprir esta promessa. Paulo já mostrou isso no trecho anterior. Como Cristo cumpriu esta promessa? Ele mesmo se ofereceu em sacrifício por nós. Ele tomou o lugar do partido ofensor nessa história. Ele tomou sobre si a nossa maldição para que nós recebêssemos a bênção da promessa feita a Abraão. Pastor, qual a importância de tudo isso? Porque é tão importante atentar para os detalhes aqui. E o que tudo isso tinha a ver com os Gálatas? Tinha tudo a ver com os Gálatas. Ora, se todas as promessas feitas a Abraão acharam seu cumprimento em Cristo, o descendente prometido, especialmente a promessa da bênção da justificação pela fé, o que ele mostrou nos versículos 6 a 14 deste capítulo. Então, por meio da fé em Cristo, os Gálatas tinham acesso pleno às promessas e à herança da bênção de Abraão, independente de circuncisão. Essa é a importância. Tudo que Deus prometeu a Abraão acha o seu cumprimento em Cristo. Então, os que creem em Cristo, pela fé, se tornam herdeiros da promessa feita a Abraão, sem adendos, né? Sem aquelas letrinhas miúdas do contrato, né, que ninguém lê. Não tem nenhuma cláusula escondida aqui. É isso, né? Então não tem uma cláusula escondida lá, não tem essa coisa chamada circuncisão que vocês também precisam, né, fazer para se tornarem membros da família de Abraão. Não, é isso. É isso, e somente isso. E tal promessa, diz Paulo, é inalterável e irrevogável. Seja qual for o propósito da lei, ela não vem anular esta promessa, nem alterar, porque testamentos não podem ser alterados uma vez ratificados, executados. Cristo já executou a aliança da promessa. Onde entra a lei nessa história? Olhe para o versículo 17. Acompanhe o argumento, é exigente, mas dará bons frutos aqui, bons dividendos para quem chegar até o fim do argumento. Quero dizer isto, versículo 17. A lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar
a promessa. O que Paulo apresenta aqui para nós? Muito importante. Ele já começa a estabelecer não, a reconhecer o que já está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, que é a subordinação da lei à promessa. Pelo simples fato, diz Paulo, que ela veio 430 anos depois. Se demorou tanto tempo assim, diz Paulo, então, esta lei não veio acrescentar nada, não veio alterar nada, nem anular. Ela está subordinada à promessa. Primeiro, num sentido cronológico. Se veio depois, não pode substituir. Veio para estar subordinado. Mas também, Paulo já está apresentando aqui uma limitação cronológica. Se veio depois, então veio para servir apenas por um tempo, não para sempre. Isso fica ainda mais claro no final do trecho de hoje, nos versículos 23 a 25. Teve um propósito, teve um papel importante, mas provisório, não permanente. Ok? Mas não é só uma subordinação cronológica aqui, que Paulo tem em mente, mas uma subordinação funcional. Porque a lei não veio mostrar uma outra maneira de ser salvo. É um equívoco que muitos cometem ao lerem a Bíblia, achando que há duas maneiras de ser salvo. Uma pelo Evangelho, no Novo Testamento, e outra pela lei no Antigo Testamento. Não, diz Paulo, sempre existiu apenas uma maneira de ser salvo. Só pela graça, só pela fé na promessa de Deus. Seja no Antigo Testamento, crendo no cumprimento desta promessa, no Novo, ou no Novo, crendo no que Cristo já cumpriu. Só existe uma maneira. Não existem duas maneiras de ser salvo, pela lei ou pela promessa. Não. Seja qual for o propósito da lei, não veio para apresentar uma outra maneira de se salvar, ou um outro caminho de salvação, diferente do que faziam os judaizantes. Lembre-se, porque eles liam a Bíblia como uma coisa só, uma linha contínua entre promessa e lei, sugerindo que a lei veio esclarecer ou aperfeiçoar a promessa. Então, sim, você tem que crer, mas você tem que ser circuncidado, senão, não pode receber a herança. Paulo diz não, não só porque a lei veio depois, mas porque a lei opera por um outro princípio. Lei e promessa operam por princípios diferentes. Por quê? Se a herança depende da lei, isto é, obras, mérito, esforço, já não depende de promessa. Mas se depende da promessa, leia-se fé, graça, não pode depender mais da lei. É uma coisa ou outra. O que ele diz no versículo 18? Ele tira a conclusão. Pois, se a herança depende da lei, leia-se, esforço, obras, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Conclusão, Gálatas, vocês não precisam de circuncisão, porque vocês são herdeiros pela promessa e não pela lei. E pense comigo nesta imagem de testamento. Como é que alguém recebe uma herança? Por mérito? Fazendo por onde? Não, pelo simples fato de ser filho, herdeiro. Se foi decretado herdeiro, tem direito à herança, pelo simples fato de que foi decretado. Agora, se alguém te dissesse, olha, o senhor tal, dono de uma grande fortuna, está disposto a te incluir na herança dele, uma herança generosa, milionária, caso você se comprometa a cuidar dele no fim da sua vida, acompanhá-lo, ser seu enfermeiro pessoal, aí então você se tornará herdeiro. Aí sim, você receberia a herança por mérito. Mas se você é filho deste senhor, por direito de filho, você recebe a herança, basta confiar na palavra deste Senhor. Não, eu prometo que vou te incluir no meu testamento e acabou, basta que você confie na minha palavra. E uma vez executado o testamento, fim de história, não? Assim também, diz Paulo, ninguém pode merecer esta herança. Você não pode merecer a herança prometida a Abraão, é simplesmente pela graça de Deus. Deus quis conceder essa herança a nós, independente do nosso mérito.
independente da nossa obediência à lei. Ponto final. Não tem como alterar os termos do testamento. Paulo não poderia ter sido mais claro, mais simples e mais importante na sua colocação. Por quê? De novo, meus irmãos, nós nos tornamos herdeiros das bênçãos e das promessas feitas a Abraão e estendidas a nós em Cristo Jesus mediante a promessa, fé, não pela lei, obras. Então, como é que Deus nos salva? Como é que Deus te salva? Como é que Deus me salva? Pela nossa performance espiritual? Por quão bem nós obedecemos a sua lei? Não, não é por performance, é por promessa e ponto final. Até que nós compreendamos isso, até que você faça as pazes com o evangelho da graça de Deus, se você não se render a esta mensagem, sabe o que acontecerá? Pastor, isso parece muito técnico, muito teológico, muito minucioso. Que diferença isso faz? Isso faz toda a diferença. Porque se você não entender esta mensagem e não se render a esta mensagem, sabe o que acontecerá contigo? Você será refém do seu orgulho, do seu medo e da sua insegurança, sempre se perguntando: será que eu sou bom o suficiente para Deus? Será que eu sou bom o suficiente para ir para o céu? Será que eu obedeço o suficiente? Será que eu sou santo o suficiente para me tornar herdeiro, para receber a herança de Deus? Quem não faz as pazes com o evangelho da graça é refém do medo, é refém da insegurança. Quando está em baixa, quando está em alta, é refém do orgulho, por achar que por obedecer merece alguma coisa de Deus. Não é por mérito, é pela graça. Como é que isso pode ser visto na igreja? De algumas formas. De algumas formas. Por exemplo, tem pessoas que tentam tornar-se membros da igreja e membros do povo de Deus mediante um esforço por serem pessoas aceitáveis perante Deus. O argumento é mais ou menos assim: pastor, eu sei que você está pregando é certo, eu reconheço que o evangelho é verdadeiro, mas eu preciso resolver algumas coisas na minha vida antes de me batizar. Tenho que me livrar de uns certos vícios, eu tenho que reconciliar algumas coisas, para então poder começar a vida cristã. Nada contra você resolver a sua vida, nada contra você acertar a sua vida, mas deixe-me dizer uma coisa: por mais que você tente, ao chegar no batismo, você ainda será um pecador que não merece estar aqui. Porque aqui só tem pecador, do pastor para baixo. É tudo pecador, salvo pela graça de Deus. Você não pode se tornar uma pessoa mais aceitável, mais digna de pertencer a essa família, porque senão não seria pela graça, e sim por mérito. Então venha como você estiver, todo quebrado e arruinado no pecado, mas venha pela graça de Deus. Vindo, continue pela graça, porque essa tentação não é só de quem hesita em entrar na igreja. Como assim, pastor? Tem pessoas que já na igreja querem se convencer de que são aceitáveis perante Deus. É mais ou menos assim: a pessoa está recém-convertida, recém-convicta dos seus pecados, só que ela sente uma tremenda insegurança porque acha que não se entregou por inteiro. Então, a cada apelo do pregador, ela está lá de novo, e de novo, e de novo, se rededicando a Jesus. Você já viu isso? Vou perguntar se você já fez isso. Você já viu isso? Não, isso que os outros fizeram. Eu não fiz isso no início da minha caminhada, pastor. Sim, você está se reconvertendo todo dia, toda semana. Sim, o Espírito Santo vai te mostrando o quanto você é um pecador. Mas não pense que você será mais aceitável a Jesus por ter respondido a mais apelos ao final do culto. Isso também pode ser uma maneira de alcançar algum tipo de mérito. Não, eu estou sempre lá, pastor, sempre respondendo o apelo. Então, isso pode ser fruto da sua insegurança, do seu medo, da sua incompreensão da graça de Deus. Não é por aceitar apelo. Você deve se render, mas não é o seu muito render que te tornará mais aceitável. Ou pessoas que atrelam a sua salvação, a sua aceitação perante Deus, pelo quê? Pelo quanto estudou a Bíblia,
quanto oram, quantos cultos frequentam. Não, eu tenho que me envolver, o pastor fez apelo para a igrejinha, introdução, eu tenho que servir nessa igreja, afinal de contas, eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Quem já ouviu essa frase? Você não pode fazer nada para Jesus, que Ele já não tenha feito por você. Pare de tentar. Você não tem como aperfeiçoar a obra da cruz, servindo mais na igreja, se sacrificando mais. Faça o que você precisar fazer por alegria, por gratidão. Você foi salvo pela graça. Sirva por amor e gratidão, não para receber algum tipo de reconhecimento de Deus. Ele já fez tudo por você, é pela graça somente. Então não pense mais de si mesmo quando você estiver em alta, nem menos de si mesmo quando você estiver em baixo. Não estou em falta com Deus, não estou lendo minha Bíblia, mas eu vou melhorar, pastor, vamos tentar mais, vou me esforçar mais. Pare com isso, pare de se esforçar. Peça a Deus que te dê graça para vencer o pecado e crescer, amadurecer, mas pare de se provar uma pessoa mais aceitável a Deus. Você nunca será aceitável a Deus. É pela graça do início ao fim, não foi isso que Paulo disse? Vocês começaram pela graça, continuem pela graça. É graça que em nós tanto querer quanto realizar. A lei não muda isso. A lei não foi acrescentada para aperfeiçoar a promessa, diz Paulo, e não anula a promessa, não a invalida. Então, pastor, por que nós temos uma lei na Bíblia? Que bom que você perguntou. Paulo responde a partir do versículo 19. Vamos para a próxima parte do sermão? Já vimos a primeira coisa. A lei não anula e não acrescenta coisa alguma à promessa. Então, por que Deus acrescentou uma lei? O que dissemos? Porque a lei prepara o caminho para o cumprimento da promessa. Como? Ouça Paulo, nos versículos 19 a 20. Qual era então o propósito da lei? Diz ele, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Pausa. O que significa esta frase? Acrescentada por causa das transgressões. Bem, existe somente 4 interpretações diferentes e possíveis para esta frase ao longo da história, da interpretação bíblica. Todas elas têm o seu mérito, todas elas são possíveis, mas eu creio que só a última é a mais provável. Alguns que entendem Paulo aqui como dizendo, a lei foi acrescentada para definir o pecado, como uma espécie de manual, né? Se fosse um indexador de pecado, olha, para saber o que é pecado e o que não é, Deus revelou uma lei, está aqui, o que pode e o que não pode, o que agrada a Deus e o que ofende a Deus, é uma possibilidade. A lei define o pecado. Segundo, alguns dizem que Paulo quer dizer que a lei restringe o pecado, não só informa, mas já inibe. Bem, se isso é o certo e isso é o errado, então eu devo evitar aquilo que é desagradável a Deus e buscar aquilo que é agradável, uma segunda opção. E ainda aqueles que defendem que Paulo está dizendo que a lei trata do pecado, no sentido de mostrar que sacrifícios são necessários para resolver o assunto do pecado. De novo, todas elas possíveis, mas creio que elas sejam improváveis. Por quê? Os judaizantes concordariam com todas essas definições. Diziam, sim, a lei existe para isso, para definir o que é pecado, e para restringir o pecado, e para tratar do pecado. Então, Gálatas, tratem de obedecer à lei. Mas há uma quarta possibilidade, creio que é mais provável, porque é aquela que confrontava os judaizantes. Creio que Paulo esteja dizendo aqui no contexto que a lei foi dada para apontar e denunciar o pecado. Não é a única função da lei. A lei também define, a lei também restringe e a lei até ensina como viver. Paulo mostra isso lá no capítulo 5 e 6. Então voltem nas próximas semanas para ver como a lei age positivamente. Mas diz Paulo, a primeira função da lei não é positiva, é negativa. Não é de ensinar a viver, mas é denunciar todos e mostrar que ninguém vive perfeitamente segundo a lei de Deus. É como um laudo médico. Pense num laudo médico. Para que serve um laudo médico também? Um laudo de um médico sobre uma enfermidade diagnosticada pode servir também para receitar tratamento,
para apontar a possibilidade de cura, mudança de hábitos de vida que revirtam quadros, sim. Um laudo médico também pode servir isso. Mas qual é o primeiro propósito de um laudo médico? É mostrar a doença, é mostrar que tem um problema, que se você não fizer nada a respeito, você pode morrer. Assim também a lei. Ela também mostra a necessidade de tratamento, de cura, de mudança de vida, mas a primeira coisa que a lei faz é o quê? Mostrar a enfermidade. Onde está o problema? É o pecado que reside em todos nós. Somos pecadores, é o que diz a lei. A lei foi acrescentada por causa das transgressões. Intencionalmente Deus fez assim, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa. Lê-se, Cristo, aquele que veio resolver o problema do pecado na cruz. De novo, o que Paulo está fazendo aqui? Mostrando a subordinação da lei à promessa. Elas não agem de maneira independente. A lei foi acrescentada para apontar para a promessa, para o descendente, que viria resolver o problema, apontado pela lei. Mas veja que Paulo acrescenta alguns detalhes importantes aqui sobre a lei, no versículo 19 e 20. Essa lei que Deus acrescentou, ela foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Pastor, embolou tudo agora. Agora confundiu tudo, me ajude aqui. Realmente, a linguagem de Paulo é extremamente econômica e compacta. Vamos tentar destrinchar aqui. A ideia é a seguinte: Paulo de novo está mostrando a subordinação da lei à promessa e, de certa forma, a inferioridade da lei à promessa. Como? Ele lembra que a lei foi entregue por Deus a Israel por meio de intermediários. Primeiro os anjos, estão citados lá em Deuteronômio 33:2, mas também por meio de Moisés, o mediador humano, que não é citado aqui, mas esse é o referente humano, Moisés. O fato de Deus ter revelado essa lei por intermediários já demonstra o quê? Uma separação. Mas como é que Deus falou com Abraão? Diretamente. Mais uma diferença marcante. Deus tratou diretamente com Abraão ao revelar a promessa, mas tratou com Israel por meio de terceiros, ao revelar a lei. E por que Deus revelou a lei por terceiros? Vocês se lembram que o povo disse? Moisés, fala tu com este Deus, deixe-nos aqui, porque o povo teve medo de Deus por causa do seu pecado. Olha só a lei, desde a sua revelação, denunciando o pecado. Até a maneira como Deus revelou a lei já mostrava o problema do pecado de Israel. E, consequentemente, a subordinação da lei à promessa. Resta a pergunta, então, do versículo 21. Então, a lei opõe-se às promessas? O que você responderia? Pelo andar da carruagem, a reputação da lei está em maus lençóis, né? O que você esperaria que Paulo dissesse ou respondesse essa pergunta? A lei é contrária à promessa? Parece que, sim, parece que estão falando linguagens diferentes, servindo agendas diferentes. O que Paulo diz? Não! Ele surpreende aqui, absolutamente, não. A lei não contradiz a promessa, embora tenham papéis diferentes. É que nem no casamento. Homem e mulher têm papéis diferentes e importantes. Ambos são importantes, mas os dois não cumprem o mesmo papel. Assim também lei e promessa. Os dois são importantes, mas não servem a mesma função, diz Paulo. E não são funções antagônicas e opostas, não, são complementares. Como? Responde Paulo. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Paulo descreve, então, qual foi o papel da lei. E o papel da lei não foi o de dar vida. Ele já disse isso lá no capítulo 3, versículos 10 a 12. Não. Deus não revelou a lei com o propósito de que alcançássemos a vida pela lei. Isso nunca foi o propósito da lei, diz Paulo. O propósito, versículo 22, foi de que encerrar tudo
que é isso, pastor? O que significa isso? A linguagem será repetida no versículo 23, mas é a imagem de uma prisão. Paulo está literalmente dizendo que Deus revelou a lei para nos encarcerar. Encerrar tudo significa encarcerar todos, aprisionar todos, confinar todos debaixo dessa sentença de pecado, de condenação, da qual nós não podemos fugir. Tanto quanto o prisioneiro não pode fugir de uma cela bem estabelecida, tampouco o pecador pode fugir da sentença da lei de Deus. Somos confinados, diz Paulo, encerrados debaixo desta sentença, por uma razão: para nos apontar para o único que poderia nos libertar dessa sentença pela fé, Cristo Jesus. Foi para isso que Deus revelou a lei, para primeiro mostrar o problema, a fim de que aguardássemos a solução em Cristo Jesus. Isso fica ainda mais claro na conclusão do texto. Com isso vamos terminar. Nos versículos 23 a 25, Paulo usa mais duas imagens. A passagem está repleta de imagens e metáforas. Ele dá mais duas aqui, para fazer este contraste entre o cárcere ou o confinamento da lei e a liberdade da promessa. O que ele diz no versículo 23? É a primeira imagem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, mesma palavra, ou seja, enclausurados, né? Encarcerados debaixo da lei, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. A imagem aqui é o quê? De um guarda penitenciário, um custódio. Paulo está dizendo que, literalmente, antes de Cristo, nós estávamos aos cuidados da lei, como um prisioneiro sob os cuidados de um guarda, acorrentados, enclausurados, encarcerados, aguardando a nossa sentença. Mas há uma segunda imagem que ele usa. Versículo 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Ele repete esta imagem no versículo 25 do tutor. Quem era o tutor? Quem era o tutor no mundo antigo? O termo original literalmente é pedagogo, né? Não era um formando em pedagogia no mundo antigo. E quem era o pedagogo? O pedagogo no mundo antigo era uma figura tanto amada quanto odiada. Porque um pedagogo era uma figura mista. Ele normalmente era um escravo da casa, um servo, responsável por cuidar das crianças, uma espécie de governanta, vamos dizer, que tinha que cuidar de crianças da infância e adolescência, como uma babá, né? Os cuidados, né, físicos, a higiene, né, a proteção da criança, mas também tinha um papel de instrutor, e às vezes até de disciplinador. Era uma figura mista, né? E a pergunta é, o que Paulo tem em mente aqui, ao falar sobre a lei? A lei era o quê? Era mais babá, era mais instrutor, ou era mais disciplinador? A verdade é que nós nunca teremos a resposta exata, embora provavelmente Paulo quisesse, né, dizer que a lei agiu como instrutora e disciplinadora. Mas o ponto aqui não é a função da lei, mas o prazo dela como tutor. Porque uma criança não ficava debaixo da guarda de um tutor para sempre, só por um período, até que chegasse à maturidade. Diz Paulo, é isso que aconteceu com a lei. A lei não servia para nos instruir para sempre, só por um tempo. Estávamos sob os cuidados dela provisoriamente, como uma criança debaixo dos cuidados de um tutor ou um pedagogo. Junte as duas imagens agora, e você fecha o argumento de Paulo. Assim como um prisioneiro aos cuidados de um guarda, um custódio, assim como uma criança sob os cuidados de um tutor. Todos nós estávamos debaixo da lei, aguardando aquele que poderia nos libertar e nos conduzir como seus filhos nesta terra. Então, em ambos os casos, a lei cumpriu uma função importante, mas provisória, até que chegasse quem? Cristo, o cumprimento da promessa. Que diferença isso faz?
por que os Gálatas queriam se circuncidar? Literalmente, eles queriam voltar para a prisão? Queriam voltar para a sua escravidão? Queriam voltar a ser crianças? Que precisavam de uma babá chamada lei? Não, Gálatas. Esse tempo passou, isso é passado, acabou. Vocês foram libertos da condenação da lei e não servem mais a lei como seu tutor, mas sim Cristo. Pastor, me ajude. Eu tenho trabalho amanhã, contas para pagar, que diferença isso faz? Maravilhoso, me ajude a ver que diferença isso faz na minha vida. Isso faz toda a diferença, toda. Por quê? Minimamente você deve sair daqui sabendo o quê? Entender a Bíblia como um todo. Você já sabe ler a Bíblia, entendendo o lugar da lei e o lugar da promessa. A lei não anula, nem renova, nem acrescenta coisa alguma promessa, mas a lei serve para preparar o caminho para o cumprimento da promessa. Mas isso não é só uma lição sobre interpretação bíblica. Você deve estar desconfiado, tem uma pegadinha, né? Agora vem a lição. Isso não é só uma lição sobre como ler a Bíblia. Isso é uma lição sobre como ler a sua alma. Como assim, pastor? Me ajude. Isso tudo aponta para o quê? Por que nós precisamos ler toda a Bíblia? Por que você precisa conhecer toda a Bíblia, estudar toda a Bíblia? E por que nós queremos pregar toda a Bíblia nesta igreja? Porque é somente lendo toda a Bíblia que você conhecerá toda a verdade sobre quem você é. Só a Bíblia toda te dirá isso. Porque enquanto você lê a Bíblia em partes, ou somente as partes que mais te agradam, você só verá as coisas que mais te agradam sobre você mesmo. Não foi para isso que Deus deu a Bíblia. Ele nos deu a Bíblia para que nós o conhecêssemos por inteiro e nos conhecêssemos por inteiro. Então, por que nós precisamos de lei e de promessa? E por que precisamos conhecê-las e estudá-las bem? Porque a lei mostra qual é o nosso verdadeiro problema. E a promessa mostra a verdadeira solução. E se você não entender o problema, você nunca entenderá a solução. Você precisa da lei e da promessa. Pois a lei revela quem nós realmente somos. Sabe quem você realmente é? Nenhum psicólogo vai te dizer isso, nenhum professor, nenhum parente. Só a Bíblia vai te dizer isso. Você é um pecador. Você não é apenas uma pessoa difícil, de temperamento curto. A nossa sociedade criou vários eufemismos para o pecado. Não, seu temperamento é difícil, sua personalidade é forte, você tem um gênio indomável. Nomes bonitos para o que a Bíblia diz claramente. É pecado, é orgulho, é egoísmo. Você não é só uma pessoa difícil, e eu não sou apenas uma pessoa falha. A Bíblia diz que perante a lei nós somos pecadores, impotentes, fracassados, miseráveis. Glória a Deus, finalmente alguém nos disse a verdade. Você não precisa passar mais 4 anos no consultório para ouvir conselhos e mimos para o seu pecado. É pecado, é orgulho, é vaidade. Você é um pecador e a lei te diz isso. Mas não pare na lei. Você não deve parar na lei, diz Paulo. Corra para a promessa, porque foi por pecadores como você e eu que Deus mandou o descendente prometido, Cristo, para resolver de uma vez por todas o problema. Então você não depende da próxima receita controlada, do próximo método de aconselhamento. Tem solução, é a graça de Deus, é o perdão da cruz. Cristo pagou o preço para te perdoar, te fazer uma nova criatura. A lei aponta para a promessa. Você é um pecador carente da graça de Deus, carente da justificação pela fé em Cristo. Você não pode se renovar, se refazer, ser quem você quer, ou a sua versão melhor e mais aceitável perante Deus. Pare com isso. Você só será aceito por Deus quando você parar de tentar ser alguém aceitável para Deus e para os outros. Você é um pecador carente de um Salvador que é Cristo.
E o dia que você reconhecer isso e confessar os seus pecados e crer em Jesus, a Bíblia diz que você está justificado, você terá paz com Deus, não haverá mais condenação. Você não precisa mais administrar o seu passado, seus traumas. Cristo levou tudo isso para o Calvário, para te curar, para te libertar, para te salvar. E não tem psicólogo que te dirá isso. Só a Bíblia, só a lei e a promessa de Deus. Como bem resumiu John Stott, ouça-o, o bom velhinho John Stott, que já está na glória descansando, glória a Deus. Depois de dar a promessa a Abraão, Deus deu a lei a Moisés. Por quê? Tinha que piorar as coisas, antes de poder melhorá-las. A lei expôs o pecado, provocou-o, condenou-o. O propósito da lei era erguer a capa da respeitabilidade do homem e revelar como ele de fato era por baixo, pecador, rebelde, culpado, sob julgamento de Deus e impotente para se salvar. Ainda hoje, a lei deve ter permissão para cumprir a tarefa dada por Deus. Um dos grandes erros da igreja contemporânea, diz John Stott, é a tendência de amenizar o pecado e juízo. Não se prega mais a lei. Não se ouve mais pecado. Se tem um pecado na igreja, é falar em pecado. Que erro, diz Stott. Nunca devemos contornar a lei e ir diretamente ao Evangelho. Fazer isso é contradizer o plano de Deus na história bíblica. Nenhum homem jamais soube apreciar o Evangelho até que a lei lhe fosse revelada primeiro. Por quê? Só contra a escuridão do céu noturno, densa como tinta, as estrelas começam a aparecer. E só contra o fundo escuro do pecado e do juízo, o Evangelho reluz. Você nunca entenderá o Evangelho até que você tenha sido confrontado com a lei de Deus. Você já foi? Deus já te confrontou com a sua lei? Já te mostrou quem você realmente é por baixo? Que ninguém aqui tente driblar a lei, contornar a lei para correr direto para o Evangelho, porque o Evangelho só faz sentido e só terá proveito para você se antes você passar pela lei. Cada um aqui já se viu um pecador perante a lei de Deus, confrontado pelo engano e o orgulho do seu coração? De novo, só a lei te mostrará quem você realmente é. Você é um escravo sem Cristo. Você é um escravo do pecado, encarcerado pela lei, carente de um libertador, do perdão que só a promessa do Evangelho pode te dar. Se alguém aqui não foi confrontado com a lei de Deus, nunca se rendeu inteiramente a Jesus Cristo e ao seu Evangelho, pela graça de Deus, renda-se hoje. Por quê? Até que você tenha feito isso, você não pode prosseguir em Gálatas. Você não pode começar pelo fim da carta. O que você agora fará para Deus, antes que você tenha feito as pazes com o que Deus já fez por você. Deixe-te acalmar. Sim, temos coisas para fazer e mudar na nossa vida. Temos que seguir a lei de Cristo, diz Paulo, mas não para sermos aceitáveis a Deus, mas porque Ele já nos tornou aceitáveis pelo cumprimento da promessa na cruz do Calvário. Você obedece agora não por culpa, não por mérito, por medo ou insegurança. Você obedece por amor e gratidão a quem fez por você o que você nunca poderia ter feito por si mesmo. Renda-se. Entregue-se a Cristo. E veja Ele mudando o seu coração e a sua vida também. Oremos. Obrigado, Senhor, por ter nos conduzido por mais uma porção exigente da Tua Palavra, por ter nos dado perseverança para chegarmos ao final desta reflexão.
Mas entendemos, Senhor, que o nosso maior desafio não vem do nosso entendimento, é o nosso coração enganoso, que quer se esquivar dessas verdades, que quer fazer com que fujamos das consequências desta mensagem, que não quer se submeter à Tua lei e à Tua promessa. Ó Senhor, vem domar este nosso coração enganoso, vem nos confrontar com o nosso pecado, com o fato de que somos pecadores perante a Tua lei. Não há nada que justifique o nosso pecado perante Ti, nada, nada. Ó Pai, obrigado pela Tua lei, muito obrigado pela Tua lei, porque por mais dura que seja a lei, ela é libertadora, ela nos mostra quem nós realmente somos e de quem nós realmente precisamos da promessa, Cristo, o descendente prometido. Só Ele pode nos perdoar, só Ele pode nos libertar da nossa culpa, da nossa condenação, da nossa sentença de morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, o prometido, o descendente, nosso Salvador, nosso Senhor, que pela sua graça vem nos justificar pela fé na sua obra consumada no Calvário. Senhor, que todo coração aqui se renda nesta noite, todo coração se dobre, se entregue a Ti, confessando a Ti os seus pecados, confessando que é pecador, carente de perdão e salvação em Jesus, para que não mais nos esforcemos para nos tornarmos aceitáveis a Ti, mas entendamos, só podemos ser aceitáveis a Ti pelos méritos de Cristo Jesus. Que este Evangelho nos traga paz e segurança que não encontraremos em nenhum outro lugar, em nenhum outro Evangelho. Ó Senhor, que descansemos neste Evangelho, e por gratidão à promessa cumprida, aí sim possamos viver uma vida em crescente obediência aos Teus mandamentos. Nós assim Te pedimos, em nome de Cristo Jesus.